Irmãos e irmãs, bom dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, a parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje demonstra a estultice do homem e da mulher que quer construir a sua vida sobre vãs riquezas. No Evangelho de hoje, Jesus trata de uma questão muito quase que corriqueira na vida das nossas famílias de hoje. O problema da herança, o problema dos bens. O versículo último da parábola que lemos, mais que um sentido moral, indica com precisão o erro de quem procura armazenar egoisticamente tesouros aqui na terra. Jesus adverte a este homem da parábola que o ser humano não deve ficar entregue às preocupações do mundo, no qual não há lugar mais para Deus. Se o homem ou a mulher se preocupa demais com as coisas deste mundo, ele termina se esquecendo de Deus. Foi o que aconteceu com este homem da parábola de hoje. Sua preocupação tamanha em acumular, em juntar, a ponto que ele descuidou da dimensão espiritual inerente à vida de todo ser humano. O próprio Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Este homem se preocupou tanto em acumular riquezas, em juntar, em construir celeiros ainda maiores, que não tinha tempo mais para a família, que não tinha tempo mais para a sua vida espiritual. A sua preocupação única e exclusiva era o acúmulo, era ter a posse dos bens. Então Jesus hoje nos adverte: tenhamos cuidado para não acumularmos demais. O próprio Jesus diz que devemos juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Assim deve ser pautada a vida cristã. Jesus convida-nos, portanto, ao despreendimento. Precisamos, como cristãos, ser despreendido das coisas deste mundo. Quantas situações de famílias, de irmãos, que às vezes até ficam inimigos por causa da herança que o pai deixou, que a mãe deixou.
não é muito difícil encontrar, às vezes, famílias divididas, irmãos divididos, por causa da herança. Peçamos então a Deus neste dia que Ele nos ajude a ser desprendidos, a usarmos o dinheiro, a usarmos os bens materiais, mas para servir aos outros. Usar os bens materiais, possuir os bens, mas para colocá-los também a serviço dos irmãos, a serviço dos outros. Que Deus nos conceda esta graça.